Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida daqueles que ouvem a sua voz e o seguem, aqueles que são do seu aprisco. Livro de Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Porque o Deus envia o Espírito Santo, o Espírito em nome de Cristo, para nos aperfeiçoar até a sua vinda. A partir do momento que estamos selados, estamos como cartas enviadas ao Deus vivo. E essa carta selada, ela não permite mais com que obras infrutíferas lhe habitem. Nós permitimos o mover do Espírito Santo. Nós somos participantes na fé do início ao fim. A partir do momento que se crucificou as paixões da carne ali na cruz, nova criatura e está selada, endereçada ao Deus vivo. E o Espírito Santo, através das suas advertências, nos mantém no caminho. Não permitimos mais as obras infrutíferas do diabo. Somos imitadores de Cristo. Assim como ele disse, tende bom ânimo. Ele disse que não seria fácil, mas ele disse que tende bom ânimo. Assim como eu venci, vós vencereis, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele nos concede os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. A evidência dos frutos, aqueles que perseveram segundo a fé, são as perseguições, são as calúnias, os difamadores, aqueles que se levantam contra os seus santos. Assim como Jesus foi zombado, insultaram, quanto mais se levantam, mais estamos convictos de que estamos no caminho certo, no caminho estreito que nos leva à porta estreita. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras, o fogo expõe a qualidade das obras de cada um. E ele diz: se chamaram até o dono da casa, que nós somos como edifício do Deus vivo, casa do Deus vivo. Se chamaram até Jesus Cristo de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. E nós devemos perseverar segundo o Espírito. Não devemos, como aquele vaso de alabastro, como o bom perfume, ele é selado, ele é fechado, porque Jesus disse: se o perfumista permitir com que uma mosca caia, estraga toda a essência do perfume. Temos que evitar a hipocrisia. Não podemos assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Não podemos permitir sermos influenciados com aqueles que estão com a mente corrompida, aqueles que não perseveraram segundo a fé, aqueles que naufragaram, aqueles que apacentam a si mesmo, aqueles que criaram meramente doutrinas humanas, das quais não são possíveis de os salvar e ainda têm desencaminhado a muitos. Mas nós anunciamos o alicerce do qual já foi lançado, edificado, que é o Evangelho, que é a verdade, da qual ele disse àqueles fariseus que saíram da sinagoga de Satanás e
creram em Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se assim nós perseverarmos na sua verdade, jamais permitimos que as obras infrutíferas do diabo venham sobre as nossas vidas. É certo que o elo da perfeição só houve um, Cristo Jesus. Ele é o elo da perfeição. Todos nós cometemos pecado. O varão que controla a sua língua, ele é perfeito, não vê os cavalos que coloca o freio em sua boca e domina todo o corpo, mas nós tropeçamos de várias formas. A Bíblia diz que ali a respeito da língua, Tiago, ele fala que não vê um bosque, que um pequeno foco de incêndio incendeia todo o bosque. As palavras, assim como elas nos abençoam, elas também nos condenam. E ele diz que todo prestará conta, até de uma vírgula e de um tio que for dito. O salmista vai dizer: Senhor, perdoa-me dos meus pecados até que me são ocultos. Porque pecamos de várias formas, mas pela lei está desacometido a desobedecer todos os mandamentos, mas pela graça sois salvo. Temos um advogado, um conselheiro, o consolador, aquele que nos defende do acusador. Ele sim, como Paulo tinha um espinho na carne, que mensageiro de Satanás o esbofetava, e ele dizia, orava para que lhe fosse retirado aquele espinho, e Jesus disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Assim nós perseveramos segundo a Cristo, porque se não for por Ele, nada somos, nada podemos. As obras são do Espírito Santo, do qual nós glorificamos a Deus através do seu Espírito, mas perseveramos segundo o Espírito, santificando a carne para nada serve daquele dia e daquela hora, mas ela é necessário que nós mantenhamos santificando-a, porque ela é morada do Espírito Santo, até que venha aquele dia, aonde assim alcançaremos o corpo incorruptível. Corpo, alma e espírito incorruptível nós precisamos manter, para permanecer ouvindo a voz do Espírito Santo, para permanecer praticando os dons irrevogáveis segundo o amor opera em nós. Para não permitir que o coração, da onde se procede os maus pensamentos, aonde se procede toda podridão, todo o pecado, a concupiscência dos olhos que desce para o coração e cria raízes venosas, da onde endurece o coração e já não se permanece segundo as boas obras que se produzem, se semeia através do Espírito Santo e permite raízes venosas, da onde já não tem as boas obras e juntamente a fé. A fé tem que ser no único autor e consumador de nossa fé, em Cristo Jesus. Não adianta seguir na fé em outros deuses, não adianta seguir segundo o paganismo, o padrão deste mundo, porque se assim persevera, estáis reprovados, porque só há um mediador entre Deus e homens. Religare, religião é religare, a ligação do homem e da mulher perdida no jardim do Éden. Só há um que faz esta ligação, um único mediador, Cristo Jesus. Somente através dele se cumpre o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento, de todas as tuas posses.
Amarás o próximo como a ti mesmo. Ninguém se produz se não estiver como ramos dos ramos na videira verdadeira, a unidade da fé, do qual Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Temos a mente de Cristo, do qual o Deus Altíssimo é a sua cabeça. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a unidade da fé, conquistando o impossível, porque aquilo que é impossível para homens, para Deus nada é impossível. Ele tudo contempla, Ele tudo vê, Ele galardoa cada um segundo as atitudes de cada um, porque dele não se permite zombar. E através de Cristo Ele lhe concedeu o julgamento, e Ele está julgando os povos, as nações que amotinam em vão, os governantes que se levantam contra o seu ungido, Cristo. Ele é aquele que tem um cetro de ferro que despedaça todo barro. Ninguém há de contender com o seu oleiro, nenhum barro pode contender, porque fazes assim. Ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele tudo permite, Ele tudo contempla, Ele tudo vê, Ele galardoa a cada um segundo as suas próprias atitudes, Ele prova as qualidades das obras de cada um através do fogo, assim como Ele tem feito. E em mais um dia a nossa confiança, a nossa esperança está em Jesus Cristo, perseverantes na fé, que a fé tem que ser participante do início ao fim. As primeiras obras daqueles que estavam no primeiro amor, aqueles que perseveravam, e se agora vive injustamente, já não são possíveis de os salvar, porque tem que se permanecer. E ele disse também: clame ao advogado, e ele vos defende do vil acusador. Aquele que estiver desviado, clame a ele e conserte os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz também que o pecador penitente, aquele que persiste, aquele que blasfema contra o seu Espírito Santo, a este ele risca o nome no livro da vida, porque ele disse a Moisés: eu uso da misericórdia como quero. A misericórdia, como ele utiliza, é um mistério, cabe a ele somente, e ninguém pode se opor, da forma como ele utiliza, porque a graça lhe dá totalmente liberdade para operar. Ninguém pode contender e dizer, por que fazes assim? Porque tudo ele contempla, os seus olhos estão por todos os lados, e ele contempla tanto a justos como injustos. A Bíblia diz que, ainda que um ímpio viva 100 anos, há mais esperança para aquele que anda segundo a sua justiça, para aquele que anda segundo a piedade, a caridade, segundo o seu amor, porque Ele é aquele que prolonga os nossos dias de vida quando tememos a Cristo e seguimos o princípio da sabedoria, que é o seu temor. Há mais esperança, porque estão rumos à salvação e à vida eterna, estão perseverantes segundo a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, é o Evangelho que liberta, que cura, que restaura. Muitos são os que naufragaram na fé, como ele dizia ali aos fariseus e diz aos religiosos de hoje: vós sois aqueles que atravessam os oceanos e fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que vós. Porque a Bíblia está escrito: o Evangelho é que gera os filhos, o unigênito, o único Filho do Deus vivo, o primogênito na ressurreição, é que gera os filhos. A Bíblia diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Cabe a cada um ensinar a seguir, não a homens, importa antes obedecer a Deus.
A obediência só é possível através do elo da perfeição, Cristo Jesus. Ele é o elo da perfeição. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Samuel, o profeta, disse ao rei Saul, que estava destituído da glória de Deus, do qual foi ungido o rei Davi. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Um coração contrito e arrependido, ele não despreza. Um coração obediente. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que são como um culto racional, como um culto de ação de graças, através das boas atitudes que Deus examina, nos conhece através das atitudes, vê que há sinceridade em nós, há retidão, há um coração contrito, arrependido, vê que há reverência, que há o temor de Cristo, e ele recebe em suas narinas as boas atitudes. Isto é um culto de ação de graças. Nós ofertamos as boas atitudes que são possíveis através do Espírito de Cristo, e Deus vê que há sinceridade, vê que há a presença do Espírito Santo no nosso coração, um coração de carne, um espírito reto, inabalável, do qual nós perseveramos dia após dia, não se amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovados segundo a sua força e o seu poder. As palavras que nós liberamos não são palavras meramente humanas, palavras destituídas da sabedoria, palavras dos poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo, do qual está escrito: Deus desta era perversa cegou-lhes um entendimento para que não veja a glória do Evangelho, a revelação, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual está escrito que ninguém nunca viu a Deus, a não ser aquele que revela a sua face. Assim como Moisés falava face a face com ele, Cristo, o ungido de Deus, que revela a imagem e a glória do Deus vivo. A Bíblia diz que a sua face ficou iluminada, mas foi colocado o véu, e com a murmuração daquele povo, com o pecado, a lei que era perfeita foi enfraquecida pelo poder do pecado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado, e os anjos sobem e descem sobre ele, e aquilo que é antiquado, ficou para trás. A Bíblia diz que nem mesmo da arca vós construireis e lembrareis dela novamente. Assim, o nosso coração é a presença do Espírito Santo, um coração cheio da sua presença, do qual é a unção que despedaça todo jugo, que despedaça todo principado e fortalezas, derruba toda muralha, todo muro de divisão. E em mais um dia, Jesus Cristo, nós oramos, perseverantes na fé, com que caia por terra todos os deuses pagãos, todo altar idólatra caia por terra em nome de Jesus, que o povo seja convencido do seu pecado, que venha se arrepender, que o Senhor derrame o Espírito sobre toda a carne, venha converter os corações de pedra. O Senhor é que tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, que haja conversão de almas, arrependimento sobre todos os povos e nações. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quando se alcança essa sabedoria do alto, vive num só propósito, o povo vive unânime, num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a de Cristo. Continua purificando o templo, retirando toda a heresia no meio do povo, todos aqueles que propagam falsas doutrinas. É o que nós te pedimos em mais um dia sobre todo o mundo.
América do Sul, América do Norte, África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.